Boa tarde, queridos, tudo bem com vocês? Então, pessoal, hoje eu vou passar aqui um pequeno vídeo, falando acerca de algumas, penalidades assim praticadas por alguns de vocês na redação que foi proposta na última aula, antes de vocês saírem para fazer o estágio, onde tinha como tema o culto à forma, que é saúde, vaidade ou escravidão. Porque aí no caso, observem que ele está dando 3 oportunidades para que você se posicione. Ou você coloca a questão da forma física como uma questão de saúde, porque tem pessoas que se preocupam com isso. Já outras não é pela saúde, sim por ser vaidoso, querer ter um corpo bonito não é com intuito de saúde, sim para mostrar para as pessoas que tem aquilo que quer mostrar, o bonito, o músculo, sei lá, cada um. E o outro é a questão da escravidão. Tem pessoas que passam por um processo até de flagelo, por causa da questão da forma. Então a proposta era essa. Eu não vou analisar, eu não analisei as redações de vocês observando a questão da ideia colocada por vocês no texto. Meu propósito principal foi a primeira competência, que é a parte que atinge a gramática, a ortografia também, a parte ortográfica e a parte gramatical. Essa eu dei uma observada até boa. Eu não retirei exemplos de todos as redações, porque a problemática geralmente estava se repetindo. E aí eu utilizei alguns fragmentos para explicar qual foi a penalidade sofrida por vocês no decorrer da produção textual. Ok? Então eu só analisei apenas a primeira competência. Agora eu logo vou indicar uma nova proposta e aí eu vou analisar já a segunda competência. Vamos lá. Aí vocês vão analisando. Talvez você, quando olhar a frase, você vai dizer: isso daí está na minha, E aí e quem não encontrar nada assim da redação que produziu, mas vai identificar alguma coisa que você pode ter feito lá parecido. Então vamos lá. A primeira frase, o primeiro fragmento retirado foi: que agradasse os olhos estava ppp. Meu objetivo é esse verbo aqui, olha. O verbo agradar. Deixa eu botar uma cozinha aqui. Pessoal, quem agrada a algo ou a alguém. O verbo agradar, ele exige a preposição. Então quando você diz agradasse os olhos, está equivocado. Porque no caso seria aqui agradar aos olhos. Então aqui nós temos um problema de concordância, É de concordância, professor? De regência, É um problema de regência. Que agrada a alguém ou a algo. Então ele agradou aos olhos e não agradou os olhos. Agradar os olhos transmite uma ideia diferente. É como se você, por exemplo, estivesse num sol bem forte e aí você lá pega um óculos escuro e coloca. Um exemplo a grosso modo que estou explicando. Aí você está agradando os olhos, está dando um refrescor para os olhos. E nesse sentido que foi colocado lá, é no sentido de agradar os olhos de alguém, da sociedade, alguma coisa nesse sentido. Então, muito cuidado, viu? Nesse caso aí, um problema de regência. O segundo exemplo é: pode-se entender o culto à forma. Pessoal, erro extremamente inocente. Porque como é que você pega lá os textos que vêm anterior à produção lá no dia do Enem, E lá está dizendo que o culto à forma, seu culto é o culto a algo. Olha, outra regência. Se é culto a. Aí a forma a acraseado. E não foi um caso só nesse caso aí que eu fiquei até preocupado. Será que não conseguiram ler
o tema que foi pedido para a redação, que lá está com crase, olha. O culto à forma. E aí muitos, não foram poucos não, que esqueceram, que aí eu digo que é desleixo, cuidado, viu? E colocar o acento grave na letra. Caso também de regência. Se é culto a alguma coisa, a forma. Como foi que nós estudamos isso? Se é culto a. Mas a quem? A forma. Um a preposição exigido pelo nome culto e outro a, que é o artigo do substantivo forma. Quando junta os dois, a craseado. Por isso que lá no tema é o culto à forma está com crase. Beleza? Pessoal, cuidado, isso daí é um erro infantil. Lá nos próprios textos de apoio que vem no Enem, às vezes se você pega lá, a palavra tem acento e você não coloca acento, os caras lá vão dizer o quê? Pô, bicho, nem enxergou isso daqui, né? É como se não tivesse muito preocupado com o que está escrevendo. Vamos passar para o próximo. A mídia e toda a sociedade. Aqui eu esqueci de colocar alguma coisa. Se eu não me engano era assim, olha. Deixa eu lembrar aqui, viu? A mídia e toda a sociedade é um substantivo. Aqui não entra na primeira competência não. Eu coloquei porque eu achei interessante também comentar, já para antecipar as outras competências. Pessoal, você não pode argumentar ou afirmar algo do qual você não tem certeza. Quando você diz assim, que a mídia e toda a sociedade está apoiando essa questão do culto à forma, é muita certeza. Eu mesmo não apoio. Talvez vocês conhecem alguém que não apoia também. E como é que você diz que é toda a sociedade que faz isso? A mídia e toda a sociedade. Aí não pode. Cuidado com aquilo que você está afirmando numa coisa que você não pode provar. Por exemplo, basta uma pessoa da sociedade dizer, não apoio não. Aí seus argumentos caem por terra. E aí eu pergunto, é toda a sociedade que apoia? Me diga. Claro e evidente que não é. Então, são termos utilizados que vocês têm que ter cuidado. A palavra sempre, a palavra toda, a palavra negativa, essas palavras afirmativas demais, vocês têm que ter cuidado na utilização, que é uma questão aí de lógica do texto, é progressão ideológica do texto. Se você faz uma coisa ou afirma algo do qual você não tem certeza, você pode sair no prejuízo também, viu? Mas não entra na primeira competência. A sociedade se aproveitar dessa fragilidade para tentarem promover. Aqui tem dois erros infantis, mais uma vez. Olha, a sociedade se aproveitar. Não entendi. Esse verbo no infinitivo aí. Isso daqui, olha. Eu acredito que quem escreveu isso queria colocar assim. A sociedade se aproveita. Né? Agora, a sociedade se aproveitar dessa fragilidade para tentarem. Aí eu pergunto, esse tentarem aqui está se referindo a quem nessa frase? Aí aonde vem um preceito que liga vamos dizer assim, tem um nome que se dá para isso, porque eu não estou lembrado agora. Quando você faz um tipo de referência a uma palavra que está no singular. Porque eu tenho certeza aí que quem escreveu isso estava pensando que estava falando que a palavra a sociedade, embora escrita no singular, mas ela dá uma ideia de plural. E aí a pessoa inocentemente, no juízo, coloca na frente como plural. Agora, se fosse as sociedades se aproveitam dessa fragilidade para tentarem promover, aí tudo bem.
Mas o sujeito aí é a sociedade. E a sociedade está no singular. Problema de quê? Concordância verbal. Concordância verbal. E se vocês se perguntarem, tem muitos casos desses nas redações? Está impregnado. É assim, lembrem-se, eu já falei isso para vocês. Vocês têm que escrever um texto não pensando em vocês. Vocês têm que escrever o texto pensando que alguém vai ler. Porque às vezes você escreve de um jeito que o texto está lhe agradando, você fica até orgulhoso. Ah, eu botei para lascar, é bem assim, botei de primeira. Mas quem vai ler não tem essa mesma ideia sua, não. Então, quanto mais o texto for um texto simples, de fácil entendimento, que passa a mensagem, que a proposta temática está implantando, está mandando, é melhor. Não invente coisa demais. O prejuízo é grande, viu? Falando assim, tanto por experiência própria, eu já fiz vários concursos, isso e aquilo, quanto também por resultados de alunos que já fizeram prova do Enem. Aí vamos descer. Cabe à sociedade também pararem com essa ditadura da beleza. Outro caso de cima aí. Parece que foi retirado do mesmo texto. Então essa pessoa que está fazendo isso, que a gente não sabe, porque eu só fui retirar aqui, né? Nem quero também divulgar o nome de ninguém, porque cada um sabe o que está escrevendo. Observar esses erros e tentar evitar. Continua com o sujeito à sociedade. Agora, pararem. Esse pararem aí está se referindo a quem? É a sociedade. Só que é aquela mesma ideia que eu coloquei antes. Porque sociedade dá a ideia de muita gente. Aí vamos jogar o verbo no plural. E olhe, sem contar com um problema gravíssimo aí de vírgula, viu? Se você quer colocar isso também com vírgula, você vai ter que separar ele, deixar ele intercalado com vírgula na frente e atrás dele. Cabe a... E tem mais um, viu? Se cabe, cabe a alguém. Ó, ainda tem um erro aqui, ó. Se cabe, cabe a... A quem? A sociedade. A mais a acraseado. Tá ok? Pararem, né? Cabe à sociedade também. Eu acredito que esse também no texto seria desnecessário. Pela parte biológica, eu colocaria assim: cabe à sociedade parar, né? Eu elimino isso, com essa ditadura da beleza. Pessoal, é uma afirmativa complicada essa também. É aquele termo generalizante. Você está generalizando, dizendo que a sociedade tem um poder de ditadura da beleza. Não é muito forte, não. Eu entendo que isso daí é uma ideologia, é uma ideia colocada no texto, né? Muito forte você dizer assim: a sociedade tem que parar. Eu procuraria termos mais suaves para colocar aí. Mas vamos lá, né? Entende-se, diante do exposto, a necessidade de ações governamentais que visem minimizar barreiras impostas pelas indústrias de beleza. Ó, aqui eu coloquei assim, entre parênteses. Está fugindo também da primeira competência, que no caso é a quinta competência da interpretação dos textos do Enem, né? A pessoa que colocou aqui, colocou como se isso aqui fosse uma intervenção. Olha, entende-se do que foi exposto lá. Diante do exposto, há necessidade de ações governamentais que visem minimizar. Agora, eu pergunto, porque não apresentou lá as ações, só diz que cabe ao governo através de ações. Que ações seriam essas? É uma falsa intervenção. É aquela intervenção preguiçosa, que você diz assim: ah, mas eu disse lá que é o governo que... Mas sim, tudo bem, é o governo que tem que tomar as ações, primeiramente, né? Mas de que forma? Como é? Através de que órgão?
através de que lei, através de alguma coisa concreta que prove que vai ser uma intervenção. Porque se você disser assim, cabe ao governo criar ações, quais seriam essas ações? Se você não cita, nem que seja uma ou duas, você não está se posicionando de uma forma de resolver ou tentar solucionar o problema. Você está empurrando o problema para alguém resolver. E sem explicar como resolver. Então é uma falsa intervenção. Também não é da primeira competência. Eu achei interessante a gente abordar também isso. E aqui, em sentido oposto, o Sistema Único de Saúde, que já começou mal, porque colocou o SUS lá na frente, mas colocou o Sistema Único de Saúde tudo com letra minúscula. Sistema Único de Saúde é o nome de uma entidade. Tem que ser escrito também com letra maiúscula. Aí colocou, em sentido oposto, o Sistema Único de Saúde é o único meio de ter acesso à saúde. Pessoal, é o único meio de ter acesso à saúde, é o Sistema Único de Saúde. E as pessoas que têm condições, elas não vão para o Sistema Único de Saúde. Então não é o único meio. É o único meio para pobre. E o problema que eu coloquei não foi essa interpretação, foi esta vírgula aqui, ó, extremamente mal colocada na frase. Aí você pode perguntar, por que está mal colocada? Aí eu pergunto para você, quem é o sujeito dessa oração que essa pessoa escreveu? Até aqui tudo bem, em sentido oposto, vírgula, é uma locução adverbial, né? Em sentido oposto, vamos chamar até de lugar, em sentido oposto, né? Lugar temporal, certo? Assim, mais ou menos. Mas o que me importa é daqui para frente, ó. O Sistema Único de Saúde é o único meio de ter acesso à saúde. Essa vírgula aí não pode separar o sujeito do predicado. É a coisa mais simples que nós aprendemos quando estamos no ginásio, fundamental. No fundamental, viu? É você fazer isso mais ou menos, olha. Quem fez isso, olha? A menina, vírgula, é alta. O que ele escreveu lá em cima é basicamente isso daí. E a coisa mais básica de quando se trata de sujeito predicado que a gente aprende é que nós não podemos separar o sujeito do predicado com vírgula. Foi o que aconteceu lá em cima. Então aquela vírgula está errada. Ah, ainda bem, professor, que só foi esse caso. Não. Não foi, não. Olhe direito o texto. Procure ler mais uma vez. É porque tem gente que só faz de uma tacada só e manda, né, Tom? Eu já fiz, tá feito. Aí, problema de cada um. Agora, o certo é o quê? Faz um rascunho, passa limpo, revisa ele para depois enviar. Porque, como eu disse, você não está escrevendo texto para você. Você está escrevendo texto para alguém. Para mim, tudo bem. Você quer sua nota só para passar de ano e acabou, né? Vamos lá, pegar o certificado do ensino médio e pronto. Mas os preocupados em produzir um texto de qualidade, ele refaz. Ele não entrega. Eu estou falando assim porque, pessoal, se digitado já é ruim para o professor estar lendo um por um, está passando, às vezes o computador é lento, né? E vai. Imagina escrito à mão e todo rasurado. Me diga. Onde a gente fica ampliando aqui, aumentando toda hora para ver se consegue ler alguma coisa. Só, pelo amor de Deus, não mandem texto para mim rasurado mais não. Para mim ali é chato, né? Todo rasurado, escrita a caneta e rascado, como se fosse aquela coisa feita com preguiça, de qualquer jeito. Façam mais não. Se não puder fazer digitado, que eu acredito que quem manda assim dessa forma tem computador, tem celular e pode digitar, manda daquela forma, não manda mais não, porque é difícil pra gente aqui que está do outro lado. Vocês é assim, mandam um texto para mim, eu tenho que ler 20, 30, sem contar as outras turmas. Eu acredito que eu já li mais dessa semana, mais de 300 textos diferentes. A gente fica doidinho do juízo. Claro que a gente recebe para isso, mas também tem certas situações que a gente não é obrigado, viu? É direito de acesso, saúde público de qualidade e acessível a todos. Ó, um cidadão que escreve uma frase desse tipo, ele não está prestando atenção naquilo que ele está escrevendo. Ele não fez uma revisão do texto que ele produziu.
Ele escreveu de uma tacada só e enviou. Me explica que aí, olha, saúde com S maiúsculo é direito de acesso à saúde público, que eu não entendi, a lógica aí, a questão da concordância está toda atrapalhada, de qualidade e acessível a todos. Então, pessoal, vamos ter cuidado naquilo que está escrevendo. E eu acredito que quem lê o texto de novo a segunda vez vai perceber que tem erros. O problema é que não quer refazer, né? E aí não é comigo mais. Tá lá. Depois vocês recebem a nota. Aqui eu só estou só comentando algumas frases que foram retiradas dos textos. São cumpridos com total autonomia. Logo, é preciso uma intervenção. Me diga aí se isso daqui não é uma inocência, porque lá na primeira série do ensino fundamental, que hoje chama primeiro ano, né? Sei lá, letramento, diz que depois do ponto não pode escrever com letra minúscula. É isso que eu aprendi até hoje. Mas insistem em colocar. Me diga isso aí na prova do Enem. Se a pessoa diz, esse cara aqui é esse futuro, vamos dar 300 pontos para ele, só para ele não sair em branco. Não pode, pessoal. Não pode. Ponto é ponto. Ponto continuativo, próxima letra, maiúscula. A não ser que seja um substantivo próprio, depois de uma vírgula ou no meio da frase, maiúscula. Mas nesse caso aí, paciência, né? O Estado, por meio do SUS, deve articular ações. É o mesmo caso lá da separação do sujeito do seu predicado. Agora, se tivesse colocado uma vírgula aqui, ó, tudo bem. O Estado, lê a frase, tira essa parte que está entre vírgula e lê de novo. O Estado deve articular ações. Tudo bem aí. Mas aqui não pode. Agora, era melhor ter feito assim, ó. O erro seria menor. Mas, de qualquer forma, é erro. Porque aqui tem que ter duas vírgulas. Por meio do SUS, é uma locução, da ideia de uma locução adverbial de meio, instrumento. O instrumento utilizado para articular as ações. Foi quem? O SUS. Aí o que é que diz na regra lá de locuções adverbiais? Separar por vírgula quando ela vinha intercalada no texto. Beleza, mas nesse caso, assim, erro gravíssimo, porque aí dá a ideia de que você está separando o sujeito, o Estado, do predicado. Deve articular ações. Vamos lá. Na Grécia Antiga, pessoal, você está falando de um tempo que passou. Muitos acertaram, porque parece que leram coisas pela internet do mesmo lugar. É tanto que tem redações que eu pensei que tinha sido escrito por uma mesma pessoa, porque eram muito parecidas. Mas como eu sei que vocês não querem colar uma redação, porque todos vão precisar, e lá no Enem ninguém vai estar escrevendo para ninguém, né? Cada um vai escrever o seu. Eu acredito que muitos devem estar se esforçando para produzir sua própria redação. Mas quando eu digo assim, na Grécia Antiga, eu cito alguma coisa de tempos passados, vírgula, a mesma coisa aí é um advérbio de tempo. Na Grécia Antiga, a valorização do corpo atlético, que eu acredito, se aqui tiver com um verbo aqui na frente, já está errado também, que não lembro se tinha, mas eu coloquei mais para falar dessa vírgula aqui, viu? Tem que constar, ela tem que existir aqui, não existe outra forma a não ser com ela aqui. Mas isso aqui muitos acertaram. Mas eu tenho certeza que aqui na frente, olha, essa outra vírgula está empregada alguma coisa errada aí. Certeza. Porque a valorização do corpo atlético é o sujeito. Agora, se apresentar um verbo depois aí, já foi. Vamos descer aqui. Aproximadamente 80% de pessoas... pessoal, concordância mais simples do mundo. Se são pessoas... entrevistada no singular, se são pessoas, e mesmo se fosse referente à porcentagem,
Agora, se dissesse assim, 1% de pessoas entrevistadas, mesmo assim estava errado, porque ele está, no caso aqui, como está no feminino, ele tem que concordar que é a questão de gênero e número, né? Gênero feminino, tudo bem, tá certo. Agora o gênero de número, ou análise de número, é que está errada. Pessoas entrevistadas. Não tem como ser diferente aí. Outro erro simples. Virtude dos padrões etnocêntricos imposto pelas indústrias. Virtude, se for imposto, se estivesse se referindo à virtude, deveria ser imposta, né? Se for dos padrões etnocêntricos, seria impostos. Então esse imposto aí, de qualquer forma, ele está errado. De qualquer forma, ele está errado. Isto posto, a devastadora fratura estatal na consolidação da saúde física digna coletividade não nutre o cenário degradante. Eu fico assim, pensativo em relação a essa frase, né? E foram várias, viu? Eu sinceramente, talvez minha forma de interpretação seja muito pequena. Deve ter algum déficit de deficiência mental para fazer a tradução do que quer dizer isso daqui. Olha, isto posto, a devastadora fratura estatal na consolidação da saúde física digna, coletividade não nutre o cenário degradante. Eu acho aqui, na minha opinião, humilde opinião, alguém pode até fazer uma interpretação disso daí, eu não vou duvidar não, porque cada um tem um nível, né? Eu sei que meu nível não está aí. Eu não consigo dizer o que é. Até eu tento entender o que quis dizer aí. Saúde física digna, coletividade. Eu não sei onde acaba aí a questão digna. Não sei qual é a interpretação que se tem dessa palavra nesse texto. Saúde física. Será que seria não nutre o cenário degradante? Não sei. Eu passo a palavra, viu? Não consigo não. Pode até entregar para algum outro professor. Eu vou até perguntar. Eu vou pegar esse trecho assim e vou ver se eu consigo, junto com outro professor de português, ver se a gente consegue entender o que é que está escrito aí. Mas eu mesmo sozinho não consegui. Eu sou humilde bastante para dizer que não consegui. É por isso que eu digo, escreva para quem vai ler seu texto. Não escreva para você, porque às vezes você olha, bota o olho com umas palavras assim muito chique, mas que às vezes é igual ao parnasianismo. Utiliza-se termos de termos ortográficos, de verbetes elitizantes, mas às vezes não diz nada. Porque o parnasianismo, que foi uma tendência literária do final do século XIX, ele tinha essa forma de se posicionar, né? Mas era o estilo deles. No fundo, eles queriam, né? 15º. Cirúrgicas está atrelada, concordância de novo, né? Regência quer dizer. Está atrelada a algo. Está atrelada a quem? A insatisfação. Então, nesse caso aí, esse trechozinho deveria vir com preposição. Beleza? Aí eu tenho que analisar aqui anterior, né? Se uma palavra anterior aqui estiver no singular, está atrelada. Como já veio cirúrgicas, estão atreladas à insatisfação. Eu não sei, vai depender do termo. Eu não observei isso não. Mas a pessoa que escreveu lá, e estiver lembrado que foi sua frase, dê uma olhadinha aqui anterior, porque se esse verbo está, no caso é uma locução verbal, está atrelada, né? Está se referindo a uma palavra no singular anteriormente, a frase está correta. Se não tiver, ela está errada. Separação silábica é o emprego da vírgula. Foi um dos problemas que eu mais encontrei em alguns textos. Por exemplo, a pessoa vai escrevendo, no final da linha, aí separa a vírgula errada.
ou separa a sílaba errada. Que na situação que nós estamos, no 4º ano do ensino médio, isso não era para acontecer mais. Separação de sílaba, não. O emprego da vírgula, tudo bem, que são várias regras, a gente acaba esquecendo, e emprega ele errado. Agora, que uma do emprego da vírgula é aquela de separar o sujeito do predicado, e aquela dos advérbios também que se separam do resto da oração. Agora, separação de sílaba, por exemplo, a pessoa fazer isso aqui, que eu observei um caso, olha, assim mais ou menos, olha. Nascimento de Jesus merece. Aí ele vai fazer, aí bota uma vírgula aqui, vai para outra linha. Merece fazer isso? Absurdo, pessoal. A gente sabe, tem até a questão dos dígrafos. RR não pode ficar na mesma sílaba. SS não pode ficar na mesma sílaba. SC não fica na mesma sílaba quando for dígrafo. SC cedilha, a mesma coisa, né? Aí a pessoa XC não fica na mesma sílaba. Os que ficam... Eita, XC. Quais são os que ficam na mesma sílaba? LH, que mais? NH, CH, GU e QU. Esses ficam na mesma sílaba, mas os de cá não ficam. Essa regra, ó, de séculos. E acontecem erros desse tipo. Mas são poucos. Pouco nada, eu vi, não foi pouco não, eu vi muitos casos desse tipo. Então, pessoal, bota uma vigilânciazinha, presta atenção, leia mais um livro, vá atrás de uma revista, um negócio, veja como isso acontece. Pega um livro de gramática, dá uma olhada nas regras. Não custa não, é o bem de vocês, não é o bem de ninguém não. E aqui temos essa outra. Coloquei um trecho até grande. Essa daqui também não pertence à primeira competência da correção do Enem. Não é da primeira, viu? Depois eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Em muitos casos, a redação ela não é dissertativa argumentativa. A redação dissertativa argumentativa, na sua parte interna, que é o desenvolvimento, apresenta argumentos. Agora, se você faz isso, olha, nessa perspectiva, vale ressaltar algumas doenças que resultam desse processo de perfeição. São elas: anorexia, leva as pessoas magras a se verem sempre acima do peso, bulimia. Aí ele está descrevendo o problema. E a descrição, se você abusar, você pode. Não é dizendo que você não usa, não. Use, mas use pouca descrição. Se você exagera para encher seu texto com elementos descritivos, o que é que vai acontecer? Vai deixar de ser um texto dissertativo, argumentativo, e vai passar a ser descritivo. E aí corre o risco de você ou zerar a sua redação, porque você escolheu uma modalidade de texto que não é imposta, que não é pedida pelo Enem, ou fazer com que sua nota caia muito. Então é só uma dica que eu estou passando para vocês, ok? Então, pessoal, se fosse para mim retirar mais problemas que eu encontrei nas redações, eu tiraria. Eu tirei basicamente essas, observando mais a primeira competência, mas eu já fui colocando umas aí das outras competências que nós vamos ver passo a passo. Então a redação que eu pedi, o objetivo era ver mais a questão da primeira competência, viu? E a segunda redação, eu vou pedir para vocês lá no Google Sala de Aula. Eu vou enviar lá pelo Google Sala de Aula, mas também vou enviar pelo WhatsApp. Beleza? Então, por hoje, eram só essas observações que eu queria pontuar para vocês. Ok? Então, até a próxima.